Patronato, né, que é o Ellison. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, né, que é sobre a estrutura atômica. Né? No capítulo passado, no capítulo 5, nós discutimos algumas questões relativas ao átomo em si. Né? Discutimos que há 400 anos antes de Cristo haviam dois filósofos, né, gregos, Leucipo e Demócrito, que realmente eles faziam um estudo, né, relativo ao átomo em si. Só que naquela época a ideia ainda era filosófica. E aí em 1808 Dalton, né, ele realmente elaborou o conceito científico para o átomo. Que aí ele fez algumas pesagens, algumas medições e descobriu, né, o conceito de átomo cientificamente. E para ele, né, o átomo era uma esfera indivisível. Ou seja, era a menor partícula que a matéria podia ser dividida e essa partícula seria indivisível. Nós descobrimos, né, com a descoberta do George Stone, que descobriu em 1891 o elétron, nós temos, né, o conceito que hoje o átomo não é indivisível. Existem partículas menores que constituem o átomo. Hoje a gente já sabe que o átomo tem pelo menos essas três partículas, o próton, o nêutron e o elétron. Só que até chegar a todos esses conceitos, nós temos que passar pelo estudo de alguns cientistas, que nós vamos detalhar hoje. Né? O primeiro científico após Dalton a propor um modelo para o átomo foi Thomson. Ele propôs esse modelo em 1897. Então ele realizou uma série de experimentos elétricos, né? Ele, em parceria com outro cientista, o Faraday, eles propuseram que o átomo tinha partículas, né, menores. E aí, como é que seria esse átomo? Né? Ele seria uma esfera em que existiam partículas positivas e misturadas a essas partículas positivas, existiam partículas negativas. O modelo dele é conhecido como modelo de pudim de passas. Né? As passas representariam os elétrons, né, misturados ao pudim, vamos dizer assim. Então, um modelo semelhante ao modelo dele está representado nessa esfera aqui, ó, que tem os elétrons representados pelas esferas verdes, e esses sinalzinhos de mais seriam os prótons, certo? Mais à frente, né, lá no século XX, outro cientista, o Ernest Rutherford, ele, com a descoberta da radioatividade, né, ele já podia fazer alguns experimentos em relação ao uso dessa radioatividade. Quem descobriu a radioatividade não foi Rutherford, foi Becquerel, né, mas ele utilizou, né, o conceito de radioatividade, o estudo de radioatividade, para poder propor esse modelo atômico. Então ele realizou um experimento, Rutherford. Ele pegou uma caixa de chumbo, dentro dessa caixa de chumbo ele colocou uma partícula radioativa. As partículas radioativas, os elementos radioativos, eles emitem três partículas diferentes, né, que é a alfa, a beta e a gama. A alfa sabe-se que tem carga positiva. Então, vocês sabem que na física, né, o positivo repele o positivo e o negativo atrai o positivo. Então, baseado nesse conceito, né, ele fez um teste. Né, ele colocou uma lâmina de ouro fina, de 0,001 milímetros, e colocou esse anteparo aqui, né, ele utilizou um material metálico e aqui ele colocou uma superfície de sulfeto de zinco. Então o que era que acontecia? Né? A partícula, o elemento químico radioativo emitia partícula alfa, saía por um orifício dentro dessa caixa, então concentrava esses raios com partícula positiva, e ele percebeu que grande parte dessas partículas conseguiu atravessar a lâmina de ouro. Uma pequena parte batia e ricocheteava, ou seja, voltava, e outra parte passava, mas sofria desvios. Como a maior parte das partículas conseguiu atravessar, é porque elas não encontravam resistência. Como assim, Elson? Ou seja, o átomo ele constatou que era constituído de um enorme espaço vazio. Porque, na verdade, o que acontecia? Né? Hoje a gente já sabe que se o átomo fosse
do tamanho do estádio do Maracanã, um pontozinho, né, no meio do estádio seria o tamanho do núcleo atômico. E o núcleo atômico, como vocês sabem, é a região do átomo onde se concentra, onde é que concentra a carga positiva. Então, quando as partículas alfa saíam do elemento radioativo, passava pelas lâminas de ouro, as regiões que tinham carga positiva eram infinitesimalmente pequenas no núcleo do átomo. Então, por isso que a partícula alfa conseguia bater na lâmina de ouro e atravessar. Então, hoje a gente tem um modelo, né, semelhante a isso aqui, ó, um núcleo infinitamente pequeno e ao redor desse núcleo a eletrosfera. Né? Mais na frente, né, outro cientista, o James Chadwick, em 1932, descobriu que no núcleo do átomo também existem outras partículas sem ser os prótons. Né? Como eu vinha falando para você, o próton tem carga positiva. O nêutron também está no núcleo e tem carga neutra. Né? Então, para constituir o núcleo, eu vou ter prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, eu vou ter os elétrons. Então, a maior parte das partículas alfa conseguia atravessar. Por quê? Porque o núcleo é infinitamente pequeno, a eletrosfera é uma região gigantesca e as partículas alfa não sofriam desvios por conta dessa questão. Né? Então, hoje já se sabe o seguinte, né? Nessa tabela aqui já tem mais ou menos o tamanho dessas partículas. Ou seja, o nêutron é muito próximo ao tamanho do próton. A unidade relativa de massa dele é aproximadamente 1. Carga do nêutron é 0, carga do próton é positiva, mais 1. E o elétron, né, tem uma massa infinitamente menor quando se compara a massa do próton. Então, a gente diz que em relação à unidade de massa relativa, a massa do elétron é 0 e a carga dele é menos 1. Vocês, pessoal, em todos os cálculos, quando o átomo estiver no estado fundamental, sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Aí vocês perguntam, Ellison, tem alguma condição em que esse número não será igual? Sim, pessoal. Só que a gente sempre vai tratar não com perda de prótons. Né? Não haverá isso. Haverá sempre ganho ou perca de elétrons. Certo? Um átomo nunca vai poder perder seus prótons. É como se fosse o documento de identidade dele. Ou seja, e a tabela periódica, pessoal, está organizada nessa questão. Né? À medida que eu aumento um próton no núcleo do átomo, eu vou transformando um elemento químico em outro. Né? Exemplo, hidrogênio tem um próton no núcleo do átomo. Se eu colocar mais um próton, ele se transforma em hélio. Se colocar mais um próton, ele se transforma em lítio. E assim vai sequencialmente dentro da tabela periódica até chegar nos elementos que têm maior número de prótons. Né? Mas o número de prótons é a identidade daquele elemento. Então, em termos de química, né, ele sempre vai perder elétrons, nunca prótons. E aí, se o número de prótons for igual ao número de elétrons, a gente diz que o elemento químico está no estado fundamental, tá certo? Se ele perder elétron, ele se transforma num cátion, e se ele ganhar elétron, ele se transforma num ânion. Então, cátions e ânions, esses dois agrupamentos, né, se perder ou ganhar elétrons, nós chamamos esses dois de íons. Então, os íons eles podem ser chamados de cátion, se ele perder elétron, e o íon pode ser chamado de ânion se ele ganhar elétron. Beleza? Então, o número atômico, né, que é representado pela letra Z, e é a mesma coisa que número de prótons. Tanto eu dizer, né, número atômico quanto o número de prótons, que isso significa a mesma coisa. Beleza? Então, a gente tem o seguinte, né, o número de prótons do elemento químico hélio, né, a gente percebe que ele tem duas esferinhas vermelhas, então ele tem 2 prótons. Então, para se calcular, né, o número de prótons só é olhar para a quantidade que ele tem, o número atômico, vamos dizer assim, o Z, é só olhar a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Existe uma outra grandeza que é o número de massa, que é representado pela letra A. Então, a massa atômica sempre será a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, A é igual a P mais N, ou pode dizer também que A é igual a Z mais N.
já que Z e P significa a mesma coisa, né? É a quantidade de prótons, então eu posso colocar como a fórmula, né, como A igual a P mais N ou A igual a Z mais N, certo? Como está representado aqui. E todo elemento químico, né, a gente representa aqui pela letra Z, né, representa aqui o Z, que é o número de prótons dele, melhor dizendo. E para representar um determinado elemento químico X qualquer, né, se eu pegar o elemento químico X, a massa sempre será representada em cima e o número de prótons sempre será representado embaixo. Lembra, número de prótons ou número atômico. Ele dá aqui alguns exemplos. Né? Ele dá o elemento químico hélio. Né? O hélio ele tem 2 prótons, 2 nêutrons. Então, para calcular a massa, vai ser igual a 2 prótons mais 2 nêutrons. Então, o número de massa do hélio é igual a 4. Como é que eu represento hélio? Hélio, né, é o X aqui, ó. Então, o símbolo do hélio é He. Então, embaixo vai ser o número de prótons, que aqui é 2. E em cima, a massa atômica, que no caso do hélio é 4. Certo? Assim para os outros, né? Ele pega o exemplo do carvão. O carvão é constituído de carbono. Carbono, ele tem o quê? 6 prótons. E o 12 é a massa atômica do carbono. Certo? Então, íons, pessoal. Interessante. Ó. Se o elemento químico perde ou ganha elétrons, ele é chamado de íon. Íon é quando ele perde elétrons. Se ele perde elétron, ele fica positivo. Então, ele é chamado de cátion. Íon negativo, se ele ganhar elétron, né, é chamado de ânion. Exemplo aqui, átomo de magnésio, ele perde 2 elétrons, se transforma no cátion, Mg. Sempre a carga, né, fica sempre colocada do lado direito e representado pelo mais. Ó. Então aqui, ó, ele fez a representação aqui, ó, cátion, Mg, 2 mais. Né, por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então, o que é que acontece? O magnésio ele tem 12 cargazinhas positivas e 12 carguinhas negativas. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com excesso de cargas positivas. Né? Vai ficar com excesso de 2 cargas positivas. Então, ele é representado, se ele perder elétron, então ele vai se transformar num cátion. Esse cátion vai ser o quê? O Mg, 2 mais, porque ele perdeu 2 elétrons. Certo? E uma coisa interessante aqui, pessoal, é que se é um íon de carga positiva, é chamado de cátion. Então, a representação, magnésio, perde 2 elétrons e transforma em Mg2+. Voltando aqui. Ânion, por exemplo, átomo de flúor. O flúor ganha um elétron, fica com excesso de uma carga negativa, de um elétron a mais. Então, ele tem 9, né, elétrons ao redor, ganha mais um, se transforma num ânion. Aí eu represento F-, né? Porque um menos, na verdade, porque ele ganhou um elétron a mais. Então, F1- significa, eu posso representar só por F-. Certo? Então, existem 3 tipos, pessoal, de denominação para quando a gente compara 2 elementos químicos diferentes. Essa primeira comparação, né, eu chamo de isótopo. Iso significa igual. O P aqui significa prótons, ou seja, espécies químicas que têm a mesma quantidade de prótons, eu chamo de isótopos. Exemplo aqui, ele colocou o quê? Hidrogênio, número atômico 1, massa 1. Tá aqui, eu vou ampliar para vocês verem. Hidrogênio, número atômico 1, massa atômica 1. O outro hidrogênio, número atômico 1, massa 2. O outro hidrogênio, número atômico 1, massa 3. Ou seja, sempre será hidrogênio, por quê? Porque ele tem só um próton. Ele só está aumentando a quantidade de nêutrons. Né? Aqui eu tinha nenhum nêutron, aqui eu coloquei 1, aqui eu coloquei 2. Então eu altero a massa atômica, mas continua sendo hidrogênio. Então esses elementos aqui são isótopos, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons. Existem os isóbaros, que tem a mesma massa atômica, ó. Só voltando aqui. Os isóbaros, ó. Exemplo, cálcio, número atômico 20, massa 40. Argônio, número atômico 18, massa 40. Ou seja, 2 elementos químicos diferentes, mas com a mesma massa. Então é chamado de isóbaros. E existem os isótonos, que são
apresenta a mesma quantidade de nêutrons, né, que ele não detalhou aqui, mas é interessante a gente saber. Esse texto aqui, pessoal, é muito interessante, né? Nós estamos trabalhando sobre íons. Existem alguns tipos de íons que são de extrema importância no organismo humano. Esse íon, que é o cátion, né? Porque tem carga positiva, perdeu um elétron, no caso aqui. O cátion sódio, ele tem alta importância para a condução dos impulsos nervosos, né? É muito encontrado no sal de cozinha, né? Existe o cálcio, que é o cátion Ca2+, ou seja, o cálcio que perdeu 2 elétrons é muito importante para a questão da formação dos ossos, né? Da regulação de batimento cardíaco. E existe o cátion ferro 2, né? Ou ferroso, que é o ferro 2+, que é de extrema importância para a formação dos glóbulos vermelhos no sangue, que tem uma grande importância para transporte de oxigênio para as células, né? Os glóbulos vermelhos têm essa ação. Então, pessoal, o que foi que nós estudamos nesse capítulo, né? Breve resumo. Nós estudamos praticamente, pessoal, essa questão dos modelos atômicos de Thomson e Rutherford, né? Os prótons, nêutrons e elétrons, número atômico e número de massa, que cada elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico, ou seja, é como se fosse o documento de identidade do elemento químico, ou seja, cada elemento químico tem seu número fixo de prótons, que é a mesma coisa de número atômico. Formação dos íons, nós explicamos aqui brevemente, e os isótopos isóbaros. E aí, pessoal, nós vamos poder fazer as atividades aqui da página 82, 83, só dessas duas páginas, né, que eu vou dispor para vocês lá dentro do Google Classroom, tá bom? Então, muito obrigado, bom dia a todos.